Fala, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos ver um trechozinho do apito final, né? O Neto tenta secar, seca, mas não adianta que o Palmeiras tá embalado aí, agora ninguém segura o Verdão. Chocolate ontem no Fortaleza. E vamos ver aí o que o Neto, né? E a bancada falou desse jogo do Palmeiras aí. Falou também já sobre a Libertadores, né? Que tem o jogo de volta contra o River Plate, que vai ser um jogo complicado, né? Eles vão vir querendo se classificar, mas o Palmeiras vai aproveitar as brechas que eles vão deixar. Claro que o Palmeiras vai se impor dentro de casa, né, pessoal? Beleza? Então vamos ver o que o Neto falou e comenta aqui nos comentários o que é que vocês acharam aí desse secador quebrado do Neto aí e da bancada aí. Tem uns também aí na bancada aí que gosta de secar, mas não consegue não, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, pessoal. Acha que eu sou louco ou não? O Palmeiras pode ser a grande pedra no sapato do Flamengo nos dois títulos? Certamente. Porque, tudo bem, tem River agora. É jogo duro. O Flamengo tem Estudiantes. É jogo duro. Mas se caso vier as duas equipes classificadas a Libertadores e Brasileiro, o Palmeiras pode ser ou não? O que você pensa, Marília, Quesada e também Godoy? Acho que a gente tem visto isso desde 2016, né? Quando um não é a pedra, o outro é o sapato. Quando um é o sapato, o outro é a pedra. Têm sido protagonistas, ambos, do futebol brasileiro há muito tempo, com uma outra exceção, como foi o Botafogo ano passado, como foi o Galo há 4 anos. Mas acho que além de ser cada um deles ter sempre a sombra do outro, o Flamengo no momento empata e o Palmeiras ganhou ontem, tem o Cruzeiro, que joga hoje ainda com o Bragantino, também é um time que vai se valer de um calendário mais aberto para os jogos de Campeonato Brasileiro. Acho que passando os dois à semifinal da Libertadores, Neto, de qualquer forma, o Palmeiras tem uma perna mais difícil na semifinal. O Flamengo enfrentaria ou Vélez ou Racing, provavelmente o Racing, que já venceu fora de casa o primeiro jogo por 1-0, e o Palmeiras terá ou o São Paulo ou a LDU na altitude. E tem uma pegadinha. O jogo da véspera do começo da semifinal de Copa Libertadores no domingo é um Palmeiras e Flamengo. Aliás, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, sendo que o Flamengo vai receber qualquer um dos adversários, o Flamengo faz o primeiro jogo em casa, e o Palmeiras vai ter que ir ou à altitude, se for a LDU, ou jogar no Morumbi. Então, o Palmeiras vai jogar às vésperas da semifinal da Libertadores, se der tudo parecido aí com o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, fora de casa e, eventualmente, tendo que tirar uma diferença. O Quesada, o Palmeiras pode ser essa pedra do sapato em relação ao Flamengo ou o Flamengo? Acho que os dois, né? Os dois. Acho que essa é uma bela definição, né, Tô? Eu acho que são os dois melhores times do Brasil. Me convenceu. Acho que é sul-americano, velho. Sul-americano, é. Você me convenceu nos últimos dias. Acho que é melhor que o Boca, é melhor que o River, é melhor que o Vélez, é melhor que o LDU, é melhor que o São Paulo. O Flamengo e o Palmeiras são os melhores times que a gente tem sul-americano, velho. Você me convenceu um dia desses aí a também acreditar que o Cruzeiro possa brigar até o final. Se o Cruzeiro ganhar do Bragantino hoje 8,5, vai para 50 pontos. Eu coloco o Cruzeiro como a terceira força. Verdade. Mas assim, esse jogo que a Marília lembra é 29ª rodada no Maracanã, né? Isso. Flamengo e Palmeiras. Ainda faltarão 9 rodadas para o encerramento do campeonato. Mas, como algo simbólico, se o Palmeiras conseguir vencer o Flamengo no Maracanã... Que perdeu aqui, né? Exato. Perdeu aqui em São Paulo. Exato. Perdemos em casa, né, com o pensamento palmeirense, mas vamos lá no Maracanã e ganhamos do Flamengo. Mesmo assim, vai ter muita coisa para rolar, mas é uma diferença de pontos que, como se fosse eleição, agora, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Como é que tá a classificação? Nesse momento está 1 ponto, está 2 pontos de diferença, é pouco. Porque o Flamengo está empatando e o Palmeiras venceu ontem. Só que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Em relação ao Flamengo, tem um jogo a menos, que é contra o Santos, né? É contra o Santos. Em relação ao Flamengo, é contra o Santos. Em relação ao Cruzeiro, ele tem 2 jogos a menos. Tudo bem, mas o Palmeiras, nesse momento, está com 2 pontos a menos só que o Flamengo. Qual a ideia que você tem, Godoy? Oscar Roberto Godoy? Isso se o Vasco não ganhar, né? O Inter fez 2-1, tá ganhando. 2-1 contra o Grêmio. 2-1. Em relação ao Campeonato Brasileiro, nós vamos ficar sempre tendo essa expectativa, dependendo sempre do resultado da rodada. Ao término de cada rodada, o que aconteceu até chegar ao confronto entre eles. O confronto pode ser muito importante, como pode não significar nada. Eu acredito que o confronto direto, no momento do confronto direto, será muito importante, que eles estarão próximos na pontuação. Agora, em relação à Libertadores, jogar contra argentinos não é fácil, independentemente da qualidade. Fica tão chato, né?
Você viu? O Independiente deu pressão na arbitragem no Maracanã. No Maracanã, irmão. No Maracanã pressionaram a arbitragem. Agora você imagina lá, se eles estiverem com a vantagem mínima que seja. Então, é complicado e nem sempre o fator investimento, qualidade coletiva e individual sobrepõe a garra e a catimba do argentino. E tem uma coisa também, Godoy. A Conmebol está fazendo um esforço para ter um time argentino para disputar o título, pelo menos do que eu vi da arbitragem contra o Flamengo. Então, é uma coisa incrível. Então, o Palmeiras que não fica esperto contra o River e o Flamengo que não fica esperto também contra a equipe do Independiente. Estudiantes. Fica esperto, senão a arbitragem... Não a arbitragem, eu acho que tudo que... A arbitragem sul-americana é muito conivente. O comportamento é muito conivente com o antijogo. É muito conivente com o antijogo, cara. Se você cronometrar, dá uma perda de tempo enorme. Não tenho dúvida. Deixa eu chamar. Quer falar, Marília? Não, eu só ia trazer um contraponto, porque obviamente o que aconteceu com o Flamengo, não à toa o cartão foi removido, né? Abre um precedente enorme, apesar de achar que o cartão do Plata naquele lance realmente foi absurdo. O cartão não foi removido, foi punição. A punição, exato, abre um precedente bastante importante, porque o que mais acontece aqui é cartão que não deveria acontecer. Eu só queria dar um contraponto, porque, por acaso, em outro CNPJ, eu fiz 2 jogos esse meio de semana, um de Libertadores e um de Sul-Americana com arbitragem brasileira. Racing e Vélez, aliás, Vélez e Racing, no estádio do Vélez, foi apitado por Wilton Pereira Sampaio. Ele não vai passar férias na Argentina nunca mais. Verdade, Marília. Porque foi um horror completo. E aí, na quinta-feira, um jogo de Sul-Americana que foi apitado pelo Ramon Abate Abel, Alianza Lima e Universidade do Chile também. No Peru, ele não volta. Então, são os dois considerados. Os dois. Foi duríssimo. Foram pro Mundial de Clubes, cara. Não pode. Vamos lá, então. Mal. A Tati Tavares está direto da Vila Belmiro para Santos e São Paulo. A gente cuida, mas a gente não pode temer ninguém. Qual a ideia do Rafael Veiga para você, Marília Ruiz, o menino que em 13 decisões, fez 11 gols em decisões, perdeu a posição. O que eu sei é que ele tem uma contusão meio aqui aí no pubis, não sei se é o pubis, se é hernia inguinal, não sei, falar a verdade eu não sei. Mas às vezes a gente tem as pessoas que a gente conhece. Aí o cara vem, faz gol, dedicado, menino que nunca deu trabalho em termos de expulsão, nunca deu trabalho de condição de disciplina, sempre teve junto, né? É uma coisa impressionante que o Rafael Veiga e agora volta a fazer gol. É importante que ele tenha tido essa resiliência, porque não é o melhor ano do Rafael Veiga no Palmeiras, né? O ano dele começa ainda sem todas essas contratações em campo, fazendo um Campeonato Paulista que oscilou, ficou marcado pelo pênalti que ele perde na final. Na sequência, o começo do Campeonato Brasileiro não é bom, assim como não é a Copa do Mundo de Clubes. Ele tem um grande defensor, entre aspas, que é o técnico, que gosta muito do trabalho dele, mas é verdade que pesou em relação à torcida o fato de ter vazado a notícia de que, eventualmente, ele gostaria de ter sido negociado no meio do ano. E o mês de agosto, apesar dessa sequência de vitórias impressionante, que culmina com o melhor jogo do ano do Palmeiras contra o River fora de casa, também apareceu o Rafael Veiga. Quando entrou, não ajudou. Na quarta-feira, aconteceu isso também. Quando ele entra no segundo tempo, o Palmeiras piora. Então, eu acho que é um jogador que tem uma quantidade de gols, uma identificação, uma quantidade de títulos para o Palmeiras que vai estar sempre em todos os panteões de ídolos do Palmeiras, mas a gente percebe já que é o caminho, o ocaso de um craque, principalmente quando a gente olha para um clube... O Abel sempre fez isso, né? De uma maneira mais tranquila, né? Ele fez com todo mundo. Mas no caso dele, parece que ele faz com mais delicadeza. Isso. Com o Dudu foi sem delicadeza, com bastante gente. Mas com ele está sendo com mais delicadeza, me parece o caso o Rony... Mas eu acho ele mais importante, apesar de achar que o Dudu é o maior craque de 2015 para cá do Palmeiras, colocou o Palmeiras em outro patamar, na minha opinião, é o Dudu. Mas é o caso dele no Palmeiras, e o Palmeiras, com o Abel Ferreira, é um time que preza pelo vigor físico, pela juventude, por um jogador que faz mais de uma função.
talvez não seja mais o caso do Veiga, como não foi do Zé Rafael, como não foi de outros jogadores que também tiveram que sair. Mas é natural também do Palmeiras também não jogar mais a bola que jogava. Veio o Maurício, veio o Andrés Pereira, veio o Facundo. É o Felipe novo Anderson. Felipe Anderson. Então o Rafael Veiga cabe muito bem no Corinthians. Se o Corinthians quiser, é só pegar o Rafael Veiga, Exato. que caberia muito bem no Corinthians, no Santos e principalmente no São Paulo, que joga hoje 8h30 contra o Santos. Santos e São Paulo. O Santos sem Neymar, o São Paulo sem Lucas. Os caras ganham dinheiro sem fazer nada, né, irmão? Os caras ganham dinheiro sem jogar bola aí. Um fica 5 meses, o outro fez 3 gols no ano, um ganha 21 milhões, o outro ganha 2 milhões. Pô, vocês torcedores aí, vocês acham que eu sou chato mesmo? Vocês acham, o Oscar, 2,5 milhões de real. O cara fez 2 gols no São Paulo, o cara jogou no São Paulo, ó. O Santos, meu irmão. Estou de brincadeira com o Santos. Então, pessoal, após aí final da rodada, né, que o programa foi transmitido antes mesmo de acabar a rodada, e acabou assim, ó. O Flamengo com 51 pontos, né? 23 jogos. O Palmeiras 49 pontos, 22 jogos. Cruzeiro está jogando agora contra o Red Bull Bragantino, está 0-0 até o momento, né? E o Flamengo empatou, né? Com o Vasco. Você vê o Campeonato Brasileiro, a complexidade desse campeonato, cara. Onde quem tá em primeiro ali, quem tá em segundo, empata com o penúltimo, com o último. E o Palmeiras tem esse jogo a menos, né? Então, praticamente, no momento, o Palmeiras seria um líder. Teoricamente, se ele tivesse já jogado, ele ganhar pro Juventude e pro Santos, né? Que é um jogo a menos que o Flamengo, né? Que o Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo e 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então vamos supor aí, 6 pontos, 49 mais 6, 55. Vamos supor que o Flamengo também tenha ganhado o jogo dele. Então o Flamengo também tem um jogo a menos que o Cruzeiro, né? Então, se a gente for olhar a parte matemática, o momento o Palmeiras seria o líder do campeonato. Mas a gente não vai vir de especulação, né? A gente vai vencer, né? O jogo aí contra o Santos na Vila Belmiro. Querendo ou não, vai ser um jogo difícil, como foi hoje pro Flamengo enfrentar aí o Vasco, né? Dentro de sua casa. O Vasco engrossou, então ajudou o Palmeiras esse empate aí entre Vasco e Flamengo. E a tabela atualizada no momento até o momento é isso aí, né? O Palmeiras tem um saldo de gol de 18, né? Então é um saldo de gol. Então, eu acho que o campeonato, pessoal, vai ser decidido no jogo entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, que é no Maracanã. Pode ter certeza disso. O Palmeiras vai vencer esses 2 jogos aí que é Juventude e Santos. Vamos supor, venceu. Mesmo vencendo, vai ficar um perto do outro, né? O Cruzeiro também, se ganhando, ele vai para 50, mas ele tem 2 jogos a menos que o Palmeiras. Então, para o Cruzeiro é mais difícil, né? Eu acho que o campeonato está aí na mão do Palmeiras e na mão do Flamengo. Eu sei que a gente quer falar do Palmeiras, mas é o momento, é isso aí, né? Ambos estão dividindo a liderança. Pode ser que vai ter agora a data FIFA em outubro, mais uma vez, né? Vai ficar complicado. Mas eu acho que o Palmeiras volta aí. Vai ser bom, né? Pra fazer como o Palmeiras fez, se preparou bastante, treinou, né? E a gente tá vendo agora os resultados. Um time mais entrosado, um time mais... Eu acho com a parte tática mais forte, na minha visão. E o Mirassol também aqui, né, galera? O Mirassol também tá com 42 pontos. Tá aqui, né, brigando aqui para ficar entre os 4. E ninguém esperava o Mirassol nessa situação. Nem o torcedor do Mirassol mais otimista imaginava que o Mirassol estaria aqui em cima. Como o campeonato é louco. Os times que estão brigando lá embaixo. Santos, Vasco, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio. Esses times populares, né, brasileiros, do Brasileirão. E na parte do rebaixamento aqui, eu acho que tá Sport, Fortaleza, né? Juventude e o Vitória é o que a maioria também já esperava, né?
são times que não se reforçam, né? E na parte aqui do meio de tabela tá aqui, né? O Corinthians, Fluminense, Bragantino, que decepcionou aí. O Bragantino aí, vamos ter que torcer para ele ganhar agora do Cruzeiro, para o Cruzeiro não passar o Palmeiras, né? Mesmo com 2 jogos a menos, se ele empatar, tá ótimo. Porque aí a gente tem 2 jogos a menos e aí a gente fica tranquilo na classificação. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Beleza? Amanhã estamos de volta com mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. E tchau.